Talvez você esteja assistindo a tudo que acontece no mundo e sentindo medo. Guerras, pandemias, violência, ódio espalhado por todos os lados. E a pergunta surge quase automaticamente: estamos vivendo o fim do mundo? Neste pinga-fogo profundo e esclarecedor, Jorge Larra enfrenta essa angústia de frente e traz uma resposta que pode aliviar ou confrontar a sua consciência. O mundo não está acabando. Mas algo está morrendo. Velhos valores. Velhas ilusões. A falsa sensação de controle humano. Vivemos um tempo em que o medo é usado como ferramenta. Em que o caos externo reflete uma crise interna coletiva. E em que muitos confundem transformação com destruição. Essa mensagem não é sobre previsão apocalíptica. É sobre responsabilidade espiritual. Fica comigo até o final. Porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como você enxerga guerras, pandemias e o chamado da espiritualidade neste tempo. Assista até o fim. E se essa reflexão tocar você, se inscreva no canal. Com essa figura maravilhosa que nós conhecemos do movimento espírita, todo o Brasil conhece essa pessoa amada que é Jorge Larra. Está aqui hoje para darmos início, vamos dizer assim, a esse pinga-fogo 2.0. Observe todos vocês que estamos de cara nova. É com você, Oswaldo. Dá a minha boa noite, principalmente ao nosso convidado, né, que retorna, né, graças a Deus, para esse canal, né, e para os canais parceiros, depois de um tempo em que paramos por força maior, não é, Ailton? Exato. Mas retomando aqui, refazendo o estúdio, ainda está em construção, ainda estamos em construção, na verdade, e graças a Deus e a Elahá, estamos retomando para essa nova jornada, né, do Espiritismo e também do programa Pinga Fogo com Elahá. Seja bem-vindo, Elahá, bem-vindo aos internautas também. A palavra é com você, meu amigo. Boa noite, meu queridíssimo professor Os. Boa noite, Ailton. Você não sabe a alegria que me dá em poder estar novamente aí com vocês nesse programa para o Espiritismo, para o Seridó Espírita. É um prazer imenso, 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 imenso estar aí na presença de todos, né? E eu fiquei com uma curiosidade, Ailton, não sei se você vai saber me responder. Sim. Esse quadro aí atrás, o que é isso? Eu estou tentando decifrar e não sei o que é esse quadro aí. É um quadro sobre a história, né, do período moderno, a coroação, aliás, se não me engano, o entronamento de Napoleão como imperador, se não estiver bem enganado. Como eu sou professor de história, acabei puxando um pouco a brasa para minha sardinha. Bem, é só uma curiosidade, então, estou olhando. Bonito quadro, né? Lindo, lindo. Muito bonito. Verdade. Bem, deixa eu saudar também aqui o público que nos acompanha, né? Eu estou vendo aqui pessoas já apostas, né? Camila Ferraz, Luan Kleuber, Jailma Jesus. Então, eu vou dizendo logo a essas pessoas, né? E as demais que foram chegando, né? Aí, pessoas do Camila Ferraz dizendo: Jorge, boa noite. Já aí nos saudando. Luan Kleuber também, né, grande estudioso aí do magnetismo, Jailma. Então, para a gente é um motivo de muita alegria mesmo, porque nós esperávamos. Aí, Rosemar Almeida, boa noite, queridos amigos, gratidão, grande abraço, Volta Redonda aí, ó. Volta Redonda. Então, é com muita alegria, Elahá. Marcondes Moreira. Então, na medida que esse pessoal, que esses amigos nossos forem entrando, vão formulando suas perguntas, que hoje, como sempre, as perguntas são abertas, né? Para a gente ter um bate-papo com o Jorge Elahá, muito descontraído, como a gente fazia anteriormente. Então, podem perguntar à vontade, qualquer pergunta, a gente está aqui para aprender com Elahá.
Então, pode perguntar qualquer coisa. Se vai ter resposta, eu não sei, mas pode perguntar à vontade, né? Então, Elahá, Vamos à primeira, né? vamos à primeira pergunta logo. Eu vou começar aqui, o pessoal vai dando andamento às perguntas. Olha, uma pergunta... É difícil a gente não fazer essa pergunta frente aos novos acontecimentos que estão ocorrendo nesse século, principalmente, né? Então, as perguntas, elas não se calam. E elas dizem respeito exatamente esses acontecimentos de guerras. E está deixando, acho que, as pessoas um pouco assim, um tanto meio que aflitas, preocupadas, e algumas eu diria até que um pouco meio otimista, porque veem esses acontecimentos como se fosse o fim do mundo, a renovação do mundo, a renovação das coisas. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses acontecimentos que estão ocorrendo com relação às guerras no mundo. E o que é que a doutrina espírita, o que é que os espíritos nos diz sobre esses acontecimentos, se a Bíblia prevê esses acontecimentos? Como é que a doutrina espírita enxerga tudo isso? Isso faz parte de alguma previsão? Não é bem o termo que a doutrina espírita fala, mas os espíritos tratam de possibilidades. Mas trata também da possibilidade da extinção do planeta e da não extinção do planeta. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso aí, para a gente poder se esclarecer mais um tanquinho. Tá bom. Olha, o que acontece, na verdade, é que dentro da nossa sociedade ocidental, que tem o cristianismo como, assim, a religião dominante, existem muitas expressões do cristianismo que trabalham com a hipótese de que a gente precisa ir para o caos, para o surgimento da vida nova, da chamada Jerusalém, que vai descer dos céus. Então, dentro dessa perspectiva, existe um contingente grande de pessoas, de doutrinas, que possuem essa leitura, ou seja, a humanidade caminha para o caos. E, ao chegar ao caos, tudo será destruído, e o Senhor, então, restaura a terra apenas com os eleitos para compor aqui um local melhor que o outro. Essa visão, que é uma visão apocalíptica da leitura do mundo, ela acaba levando a um raciocínio. Eu tenho vários amigos que são protestantes, e aí eles me dizem assim: vocês, espíritas, têm que parar com esse negócio de querer estar consertando um mundo que não tem mais conserto. Vocês ficam querendo arrumar, vocês estão atrapalhando o plano divino, porque na medida em que vocês querem consertar o que está caótico, vocês postergam esse término de era, que seria a visão desses braços do protestantismo especificamente. E eles se apoiam muito dentro de uma leitura que mostra para nós que nós estamos indo para o chamado final dos tempos. Assim é a tradução em português do que está apontado no início do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que fala sobre esse cenário de final, reportado depois pelo livro do Apocalipse por inteiro. Só que essa expressão final dos tempos é uma expressão que nasceu da tradução da frase em grego que diz Sinteleia cosmos. Sinteleia cosmos não é final dos tempos. Sinteleia tem sentido de síntese, resultado. E cosmos tem a ver com o mundo, com o planeta. Tanto que, em Esperanto, a tradução desse termo não é final dos tempos. Quem conhece bem Esperanto vai poder traduzir melhor. Em Esperanto está dito maturidio de la mondaggio. Maturidio
é maturação, é o ato de amadurecer. Mature, amadurecer. Maturídio, o ato de amadurecer. Maturídio della mondadio. Mondo, planeta, adio, idade. Então, é maturação da idade do mundo. Essa é a tradução que do Esperanto, do original grego se traz para o Esperanto e não o final dos tempos. Então, nós temos, sim, uma grande quantidade de correntes ideológicas cristãs que sinalizam que a gente está indo para o final, para o término de tudo, e que essas guerras são o grande sinalizador de que o mundo estaria indo para o caos. É um ponto de vista que a gente precisa respeitar, porque são nossos irmãos, e a doutrina espírita ela não se apresenta em forma de oposição a nenhuma doutrina espiritualista. Nenhuma. Porque esses também têm um propósito assemelhado, que é espiritualizar o homem. Nosso problema, conforme a questão 799 de O Livro dos Espíritos, é com o materialismo, que ilude as pessoas e empurra a sociedade para o desequilíbrio. Mas o que é que a doutrina espírita, então, diz sobre isso? A gente viu que tem essas correntes protestantes, com essa visão escatológica no sentido de ir para o final do mundo, para o fim das coisas, desgraça. O espiritismo não é uma doutrina escatológica, é uma doutrina evolucionista. Então, ela enxerga que a construção do mundo novo se dará pela metamorfose do mundo velho. Assim como a lagarta vai experimentar o período de crisálida para se transformar em uma borboleta, de tal sorte que ninguém reconhece na borboleta a lagarta que ela foi, entende a doutrina espírita que a transformação do mundo, Ailton, ela vai se dar, evidentemente, pela transformação que a sociedade vai experimentar no próprio amadurecimento que ela tem. E aí você vai me dizer, tá, mas e as guerras? As guerras que a gente está vivendo, isso não é um sinal de que as coisas estão piorando? Em toda a história da humanidade, o planeta viveu raros momentos de paz. Os estudiosos da área da história dizem que se a gente for pegar todo o período da civilização humana e sair somando os pedacinhos que não é junto, é um pedacito aqui, um pedacinho ali, em que o planeta esteve em paz, são 230 anos de paz na história da humanidade. Nós vemos em guerra a grande parte da história do planeta. Em algum lugar sempre teve um conflito. Nós tivemos uma guerra entre a França e a Inglaterra, a Guerra dos 100 anos, 100, que durou 113. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, tivemos a Segunda Guerra Mundial. Não temos paz no planeta, não temos paz. Isso é um processo permanente. Então, não dá para a gente dizer assim, olha, essa guerra da Ucrânia, ela é um problema e ela pode detonar uma guerra mundial. Pode sim. Pode, porque na medida em que os aliados entrarem para ajudar a Ucrânia, outros países podem entrar do outro lado para ajudar a Rússia. Então, pela disputa de um pedacinho de terra, que é a Ucrânia, pode virar um conflito internacional. Pode. Só que o conflito da Ucrânia já tem mais de um ano e isso ainda não aconteceu. Mas temia-se muito que esse conflito fosse um estopim que se alastrasse sobre o planeta de maneira terrível. Não aconteceu. Assim como muitas outras vezes. O momento da chamada tensão na Baía dos Porcos, no período do governo do presidente John Kennedy, que entrou em rota de colisão com Khrushchev, foi um momento muito crítico em que a gente imaginou que a gente iria para uma guerra de destruição do planeta. Não aconteceu. Agora se fala do conflito de Gaza, e o conflito de Gaza vem a ser o início de um conflito de proporções mundiais, porque na medida em que Israel atua, o mundo árabe se volta contra Israel, e ao se voltar todo o mundo árabe contra Israel, os Estados Unidos entram para apoiar Israel,
Quando os Estados Unidos entra, a OTAN entra. Quando a OTAN entra, então, os outros países contrários à OTAN entram pelo outro lado e o conflito toma proporções mundiais. Também não aconteceu. Nós tivemos o incidente do Hamas em 5 de outubro, acho que 5 ou 7 de outubro, foi início de outubro, e já tivemos uma série de problemas, né, graves de ambos os lados, e até agora não aconteceu. E para você ver como as coisas são, me estendendo um pouquinho na resposta, só para a gente entender um pouco da geopolítica do conflito que acontece em Gaza, a movimentação de Gaza em relação a Israel nesse outubro, ela tem uma razão. A razão é porque Israel estava fechando um acordo internacional para o reconhecimento dos países árabes de Israel como nação. Atualmente, apenas o Egito reconhece Israel como nação e, se não me engano, a Turquia também, se não me engano. Os demais não reconhecem. Então, iria ser fechado um acordo com a Arábia Saudita, Jordânia, Iêmen, Kuwait, uma série de países iam formar um grupo para dizer: nós reconhecemos o Israel como nação. Isso esvaziaria a proposta do Hamas, que é a extinção do Estado de Israel. Não é a luta pela criação do Estado palestino, é a extinção de Israel. Então, ao perceber a possibilidade do fortalecimento de Israel, o Hamas então se adianta e promove aquele ataque que a gente bem conhece. E aí deu no que deu. Eu tenho ouvido algumas notícias sobre isso e visto uma coisa muito interessante, Ailton, eu queria repartir com você. Existem algumas pessoas que comentam a seguinte situação: se Israel ocupa a faixa de Gaza e permanece ali dentro, ele vai se indispor com a opinião pública internacional, para ele não é bom. Então, ele não pode permanecer e tem que se retirar. Se Israel se retira, o Hamas se reorganiza e aí um processo segue, ou seja, o problema persiste. Então, eu vi algumas considerações muito interessantes que dizem o seguinte: que estão havendo negociações para que essas mesmas nações que estavam firmando o acordo com Israel e que têm interesse na paz, na harmonia, que as pessoas vivam de maneira tranquila, cada um na sua religião, mas com harmonia, como já aconteceu em muitas épocas do Império Sacro Romano, quando Carlos Magno era o imperador e do lado dos muçulmanos estava Harun al-Rashid, o mais sábio de todos os califas. Vivia em paz o Islã com o mundo cristão. Então, viver em paz o mundo árabe, o mundo muçulmano com o mundo judeu. Muito bem. Qual é a ideia? A ideia é transferir a gestão daquele território para essas nações. Ali tem um litoral maravilhoso. Imagine Dubai pegar aquele litoral para explorar. Então, eles poderão colocar hospitais, escolas, dar condição de cidadania para essas pessoas, investirem nessa terra para que ela se desenvolva como oferta de cidadania e, evidentemente, afugenta a possibilidade do radicalismo islâmico, não é? Porque 25% da população de Israel é árabe. Então, os árabes convivem dentro de Israel de maneira... Tem cadeiras no parlamento judeu, parlamento de Israel, que são para representantes do povo árabe. Então, essa convivência ela é muito comum. No Shuk, que é o mercado, você encontra árabes e judeus com lojinhas juntas. Existe uma razoável harmonia dentro. Que tem dificuldade são os extremistas religiosos. Não é bem a questão de serem judeus ou árabes, mas o extremismo. Então, a guerra ela não representa de maneira efetiva um sinalizador de caos, porque nós sempre estivemos nessa circunstância. Outros acenam que a pandemia do Covid é o indicativo do final do mundo. Só que a pandemia do Covid é uma pandemia muito mais branda em relação a uma pandemia que aconteceu há um século atrás,
quando aconteceu um outro tipo de pandemia, que foi a pandemia da gripe espanhola. Então, nós, há 100 anos atrás, nós já tivemos uma outra pandemia muito mais grave do que essa pandemia que nós temos agora, né? Os últimos números que falam da Covid nesse momento nos dão notícia de que já morreram no planeta 15 milhões de pessoas por conta da Covid, né? A pandemia Covid-19 já teria levado à morte 15 milhões de pessoas. No Brasil, esse número é bem menor, claro, né, que isso é do mundo, porque nós teríamos uma representatividade menor, né? Agora, essa Covid, ela mata 15 milhões de pessoas num universo de 8 bilhões, enquanto que aquela que foi ocorrida há um século atrás, que é a pandemia da gripe espanhola, ela teria matado. Alguns dizem que 33, outros falam de 50 milhões de pessoas, quando o universo de pessoas que morrem na Covid é bem menor. Então, eu tenho 2 bilhões de pessoas no mundo, morreram 33 a 50. Hoje eu tenho 8 bilhões, ou seja, 4 vezes mais, e a Covid teria levado 15. Claro que é gravoso, mas é bem menor. E se eu for comparar essa pandemia de agora com a pandemia de 1918 a 1920, elas ainda são muito incipientes para representar gravidade quando você compara com a chamada peste negra, que no ano de 1347 a 1352, são 5 anos, teria levado 1/3, outros falam metade, da população da Europa. Então, é muito pior do que aquilo que a gente poderia imaginar. Resultado, nós temos, sim, uma pandemia, é grave, mas nós já vivemos outras pandemias bem piores do que essa e não representou o final do mundo. Se as mais gravosas não representaram o final do mundo, por que essa representaria? Então, pela ótica da doutrina espírita, o processo que a gente está vivendo é um processo satisfatoriamente normal dentro da história do planeta. Furacão, tufão, maremoto, tsunami, guerra, pandemia, fome. Você tem uma situação muito mais crítica do que no passado. A Erlen Ramalho está lembrando que naquela época não tinha vacina, é verdade. Mas eu não estou me referindo à vacina, estou me referindo à intensidade das mortes. Então, eu tinha 2 bilhões, morreram 50 milhões, 33 milhões, então tira o percentual. Hoje são 8 bilhões e morrem 15 milhões, então você tem um percentual menor. Se tem vacina, se não tem vacina, não é essa a discussão, é a intensidade do gravame para que a gente diga, esta é o fim do mundo. Então, não é a pandemia que identifica um sinal de que o mundo está se acabando, também não são as guerras, porque durante a Segunda Guerra Mundial nós tivemos um percentual muito alto, foram 16 milhões de soldados mortos, mais aqueles que foram civis, que foram sacrificados, é uma quantidade absurda, né? E também aconteceu. Então, a gente está, dentro dessa ótica, observando, é grave. Nós temos um outro problema muito gravoso, Ailton, que é o transtorno mental, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Isso realmente a gente nunca teve. É um quadro novo. Isso é um quadro novo. O nível de adoecimento mental que a nossa humanidade está vivendo. Muito grave. Tão grave que a gente só consegue imaginar se os remédios tarja preta parassem de fazer efeito por 1 ano. Aí você ia saber o nível de adoecimento psicológico que a gente se encontra. Segundo a doutrina espírita, capítulo 18 do livro A Gênese, aquilo que determina a mudança do planeta não são os aspectos geológicos, diz Kardec.
não são as entranhas do planeta que vão demonstrar uma mudança. Porque a gente fala muito a expressão transição planetária. Essa expressão transição planetária nos induz, ainda que não diretamente, mas deixa uma mensagem subliminar, de que o planeta vai experimentar uma mudança. O termo mais bacana para usar seria transição da humanidade planetária. Porque não é o planeta que está em transição. Quem está em transição é a população. Por quê? Porque a chuva vai continuar caindo para baixo, mangueira vai continuar dando manga, bananeira vai continuar dando banana. Não é o planeta que muda. O que muda são os ideais da humanidade planetária. Então, dentro dessa leitura, em cima da pergunta que você fez, me estendi um pouco mais, que era para dar tempo das pessoas também trazerem suas perguntas. Existem essas correntes que apontam para o final, uma visão muito mais escatológica. A doutrina espírita não abraça essa ideia, mas acredita na transformação, na mudança da criatura humana e na construção com aqueles que aqui estão de uma sociedade melhor. E os que não adaptarem? Os que não se adaptarem. Esses serão naturalmente conduzidos para outros lugares, não como castigo, punição, degredo, mas como um natural mecanismo das chamadas migrações planetárias, que fazem com que os espíritos se desloquem dentro do universo para procurarem planetas mais adequados aos seus graus de evolução. Então, o mecanismo da migração não é um castigo, não é ódio de Deus, é um fenômeno natural. Chegou no período da transição, não acompanhou, desloca para lá. E nisso não tem rancor de Deus, não tem ódio, não tem chicote, punição. É o natural da evolução. Não deu, passa para lá para continuar o processo evolutivo. Perfeito. Muito bom. Antes de Oswaldo fazer a pergunta dele, eu só quero ressaltar aqui que acho que foi Camila Ferraz, porque eu não estou visualizando mais aqui as colocações dos internautas. Ela está dizendo que é muito esclarecedor, mas eu acho que ela citou uma questão bem interessante aqui, que a gente pode abordar depois. Mas aí, Oswaldo. Olá, Elahá. Então, só um momento. Elahá, você só ouvia falar em Oswaldo, né? Nos bastidores. E aqui está Oswaldo, que é o Lombardi. Eu ia falar, ele é o Lombardi, Oswaldo Lombardi. Enfim, aparecer. Ô, Elahá, dentro ainda desse contexto que você falou da transição planetária, né? Da humanidade. Muitas vezes, quando vamos tentar explicar sobre isso, muita gente retruca dizendo assim, mas tem pessoas que são tão más ainda e tão atrasadas quanto na Idade Média ou mais, diante de tantas atrocidades, valores distorcidos e outras coisas mais, né? Mas a gente tem que explicar para elas que, na verdade, a humanidade ela é dinâmica no sentido da própria evolução. Então, ninguém melhor para explicar isso do que Elahá. Então, Elahá nos deu uma explicação melhor do que o que a gente tem dado, né? A respeito dessa mudança da humanidade, né? Dessa mudança, nessa transição planetária, porque no sentido de que a humanidade está evoluindo, mas ainda há resquícios, ainda há situações em que parece que não está mudando diante dos olhos mais leigos. Verdade, você tem toda a razão. A gente pode dividir, assim, didaticamente, a humanidade em 3 grandes grupos. 3 grupos. Um grupo somos nós. Um outro grupo são os espíritos bons. Os espíritos bons, eles estão vinculados à Terra, só que eles não vêm sempre. Vêm nesse século, passam não sei quantos séculos para vir de novo. Então, você vê, por exemplo, conta-se, né? Acredita-se que João Evangelista reencarnou como Francisco de Assis. Vamos admitir que seja verdade. São 1.300 anos de uma encarnação para outra.
Percebe os saltos que os espíritos bons dão? Eles não vêm todo o tempo, porque eles não podem ocupar a vaga de quem precisa se transformar. Então, tem um pessoal que precisa vir a miúde, que somos nós, tem que estar todo o século, né? 150 anos, 200 anos, 100 anos, tem que estar vindo para... Estou falando assim um século, mas não é para ninguém tomar isso de maneira rígida. Mas o nosso processo, os nossos ciclos de encarnação são muito mais frequentes, porque nós somos os espíritos maus. E os espíritos maus precisam de maior intensidade reencarnatória. Os bons, esses vêm agora, passa século, ouvi de novo. E tem, eu falei que eram 3, então tem os bons, que vêm espaçado no tempo, tem os maus, que somos nós, né? E tem um terceiro grupo, que são os péssimos. E nós somos os maus, mas nós somos os maus tocados pelo bem, conforme diz o item 27 do capítulo 18 da livro A Gênese. Os maus tocados pelo bem. Os maus não tocados pelo bem são um grave problema para a humanidade, porque eles são cruéis de verdade. Eles matam e não sentem remorso, degolam pessoas e não sentem a menor pena. Seus corações não se ressentem do mal que fazem. Eles são cruéis, eles vendem as casas com seus pais dentro. Eles matam os próprios parentes. Eles são cruéis, eles estão profundamente desequilibrados no campo do ódio e, por isso, profundamente infelizes. Essas entidades são muito difíceis. E aí, Oswaldo, se elas viessem com frequência na humanidade, elas perturbariam a ordem. Então, o que a gente tem como resposta? Tem 3 grupos. Os bons, que vêm espaçado aí 500, 700, um milênio para vir. Os maus, que vêm sempre, nós. E os péssimos, que são os maus não tocados pelo bem, que também não pode vir o tempo todo. Assim como os bons só vêm de tempos em tempos, os péssimos também só vêm de tempos em tempos. Não pode vir toda hora, não pode. Então, eles ficam como que guardados no mundo espiritual, senão eles desandam o mecanismo do propósito de evolução da humanidade. Só que eles vêm, depois voltam, e passam séculos, aí vem o outro, volta. Quando chega no período da transição planetária, esse que nós estamos vivendo, essas entidades que durante tanto tempo foram regradas para não encarnarem de maneira tão franca na Terra, porque elas podem perturbar o andamento da história, é permitido a elas vir. E elas trazem profundos desequilíbrios na parte mais interna do ser. Elas ainda vivem no psiquismo da Idade Média, ainda pensam como nas últimas encarnações no período da Idade Média. Aí a gente vai entender, por isso que ele pensa assim. Porque é um período de muita intolerância religiosa, pois eles são intolerantes religiosamente, e eles também são pessoas muito ignorantes do ponto de vista de como resolver problema, pois eles também são ignorantes. E existe um grupo que tem sede de poder, pois eles não têm sede de poder. Nós temos uma mensagem no livro Ceareiros de Volta, na página 39, chamada Os Fantasmas da Mente, em que Albano Couto, autor da mensagem, fala de 3 fantasmas que perturbam a nossa mente. O materialismo, a sede de poder, a sede dos bens da terra. Segundo, o poder, que é o orgulho, a vontade de sentar nos tronos e mandar em gente. Um egoísmo que destrói o meio ambiente e destrói dessa maneira todas as estruturas da nossa sociedade, destrói tudo pela ganância. Os que têm sede de poder e o terceiro, sexo desregrado. Vocês não estão vendo que esse pessoal está todo por aqui? Sim. E como estão? Eles estão reencarnados na Terra. Como é que eu identifico? Porque eles propõem o ódio. Eles não propõem o amor. Eles propõem o desequilíbrio. Então, eles propõem. Vamos observar Jesus. Jesus diz que existe Deus, que é nosso Pai. O que é que eles propõem? Não existe Deus. Não existe Deus.
Não existe nada de espiritual. Jesus dizia que existia a imortalidade da alma, pois eles dizem, não existe a imortalidade. Isso não é verdade. Eles destroem a imortalidade. Jesus falava do amor. Qual é a doutrina deles? O ódio. Jesus falava do perdão. Qual é a proposta deles? A vingança. Jesus falava de fraternidade universal, já que todos somos irmãos, e eles agem para dividir a sociedade em fragmentos, jogando uns contra os outros. Se essa é a proposta do Cristo, a outra proposta é a do anticristo. Fica muito fácil reconhecer o que é o anticristo. É só aquilo que se opõe exatamente ao que a gente possa dizer que seja o pensamento de oposição ao que Jesus apresentava. Olha na humanidade hoje, diz, quem está defendendo o oposto do que Jesus propunha? Esse é o anticristo. Essa doutrina que não tem uma pessoa representando, que tem uma amálgama de gente, um negócio imenso, um monte de gente perturbada, como nunca a humanidade teve tanto materialismo dominando o pensamento humano, é a representação fática da encarnação maciça dessas entidades. Aí você pergunta, Oswaldo, qual o propósito disso? Por quê? Por que fazer isso? Isso não é um risco para nós? Eles vêm por vários motivos. Eles vêm por vários motivos. Primeiro motivo que eles vêm, para que eles possam mudar. Quem sabe eles não mudam? Poxa, mas é muito perigoso, eles vêm para cá, vão perturbar a humanidade. Só os que se sentirem seduzidos pelos seus ensinamentos e propostas é que poderão segui-los. Vai fazer o que a gente sai de cima do muro. Tem gente em cima do muro que não sabe se é bom, se não é bom. Não sabe se é joio, não sabe se é trigo. É a hora da colheita. Então, solta essas entidades porque elas vão ajudar com que a gente identifique quem é joio e quem é trigo na história da humanidade. Oi! Não, eu vou... Tem muitas perguntas. Eu ia fazer uma pergunta. Eu ia fazer uma pergunta em cima desse seu comentário, mas eu vou fazer uma pergunta aqui da Web TV Espiritismo, de Camila Ferraz. Ela diz o seguinte, ela cita a questão 784 e diz, a perversidade do homem é imensa, pelo menos do ponto de vista moral. Não parece que ele recua em vez de avançar? Enganaste-te. E aí ela continua a observação. Observe bem o conjunto e verás que ele avança, pois melhor compreende o que é mal e dia a dia vai corrigindo os abusos. É preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade. E aí eu faço uma pergunta em cima dessa de Camila. Realmente é necessário que esse mal chegue ao excesso ou a gente pode interferir com novas ações? É necessário que o mal chegue ao seu excesso e ao meu excesso, mas o meu excesso é diferente do seu excesso. O filho pródigo poderia ter pego a herança e ter morado perto do pai, foi morar longe. Ele foi morar longe, mas ele poderia prosperar, pois ele gastou o dinheiro. Ele poderia ter gastado dinheiro e ter voltado, pois ele não voltou, ele ficou lá. Lá ele começou a ouvir notícias de fome, poderia ter voltado, não voltou. Passou fome, poderia ter voltado, não voltou. Foi procurar emprego, poderia ter voltado, não voltou. Procurou emprego para uma pessoa daquela área, daquela região, poderia ter procurado para outro, não de lá, mas fez. Recebeu uma proposta para tomar conta de porcos, poderia não ter aceito, aceitou. Poderia ter tomado conta de porcos e não querer nada do porco, mas ele quis a comida do porco. Então, ele poderia ter visto que ele não tinha nem comida e ter voltado, não voltou. Quando negaram para ele a comida do porco, ele disse, não, vou voltar para a casa do meu pai. Esse era o... Outro poderia ter voltado na primeira notícia de fome. Então, cada um de nós tem um extremo, tem um ponto de limite. É necessário que o mal chegue ao limite em cada criatura, para que essa criatura, dentro do seu livre-arbítrio, faça o seu movimento de retorno.
Porque a construção do mundo de regeneração, ela não se dá por atacado, ela se dá coração a coração. Cada um que se converte é uma lâmpada que se acende para o mundo regenerado. Nós não podemos pensar que o planeta vai mudar todo de uma vez. Tubuf! É um por um, Ailton. Eu me converti, o outro se converteu, o meu vizinho, passo a perdoar, passo a querer uma vida mais harmônica com os outros, e a gente vai se transformando lentamente, um por um, e vamos construindo uma sociedade melhor quando o mal chegar ao extremo dentro de cada um de nós. Então, Elahá, deixa eu aproveitar aqui para fazer essa pergunta de Cairo, que ele diz o seguinte, ó: todos os fenômenos sinalizados, sejam eles climáticos, pandêmicos, crescimento da pobreza, guerras, não serão manifestações de esgotamento de um determinado modelo político e econômico? Sim, Cairo, isso é verdade. Isso é um sinal de esgotamento, mas não é de fim de mundo. É esgotamento de um modelo para a criação de outro. Por quê? Na doutrina espírita, não se pode entender que seja final dos tempos, porque o tempo não acaba. Seria final de um tempo para início de outro, porque sempre foi assim. Termina um período e a humanidade se reorganiza para uma nova etapa. Olha a história da humanidade e veja quantos períodos a gente passou e como a gente foi se adaptando. Você não está equivocado, não, você está correto. Eu não diria nem as pandemias, porque isso aí talvez nem dependa da condição humana, mas a fome, a guerra, a desigualdade social, esse é um indicativo claro e forte de que o nosso modelo está esgotado. A gente precisa de uma nova forma de funcionar a sociedade, porque essa já deu sinal de que não dá certo. Ok. Eu queria aproveitar e mandar um grande abraço aqui para o meu amigo Cairo Almeida, trabalhou comigo numa escola e ele mudou-se da cidade e deixou muita lembrança. Então, quando a gente lembra bem de uma pessoa, é porque é uma pessoa boa. Um grande abraço, Cairo, e fique com Deus. Ok. Suzy Santos, eu acho que ela lembra perfeitamente, né, de Suzy Santos, quando ela participava conosco aqui, e abrilhantava muito, né, as comunicações, né, as perguntas e o nosso programa. E Suzy voltou também hoje, está aqui conosco, já dizendo, muito bom ter ela por aqui, e faz uma pergunta. Ela, fale um pouco sobre a importância de exercermos o nosso livre-arbítrio para alcançarmos a evolução e cumprirmos a nossa evolução espiritual. O que acontece? Nós estamos hoje num período de muito testemunho, não é? Nós estamos sendo chamados para um testemunho permanente nessa sociedade estranha que a gente está vivendo. E a gente não pode se negar a isso. Porque nós estamos imersos numa sociedade cheia de ódio, cheia de divisões. E é só a gente ver o que é que a gente vem postando nas redes sociais, entendeu? Você fazer uma análise do que você postou esse último mês. Que comentários que você fez? Os comentários que eu fiz são comentários para a construção de uma sociedade melhor ou são comentários para atacar pessoas, para agredir os outros? Ninguém constrói uma sociedade melhor com violência, com agressão, com movimentos de oposição entre pessoas. Eu resgataria aqui o último parágrafo de O Livro dos Espíritos. No último parágrafo do Livro dos Espíritos, ali na conclusão, Santo Agostinho escreve a seguinte frase, ele diz assim: jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Se tem alguém sendo instigado ao mal, não são os bons espíritos. Jamais estimularam o assassínio ou a violência. O assassínio em qualquer faixa de idade, da concepção até o último suspiro. Jamais incentivaram o assassínio. Realmente você não tem nenhuma
fala dos espíritos favorável à interrupção da vida. Em nenhuma das suas fases e para nenhum tipo de pessoa. Não haverá nenhuma manifestação dos espíritos que valide a pena de morte, como não tem nenhuma fala dos espíritos validando a questão do aborto, exceto aquela em que a vida da mãe corre perigo. Você não vai encontrar os espíritos, portanto, validando o assassínio ou a violência. Então, quem decide ser violento para defender o bem está profundamente equivocado. Não existe, pelo amor de Deus, não existe ninguém que levante a bandeira do bem com o coração cheio de ódio. Então, se você vai para a rede social, vou defender o bem, e ataco, agrido, ofendo, vão para cima dos outros, que bem que você está defendendo? Qual é o bem? A quem você serve? Porque você pode estar dizendo que serve ao bem porque você defende uma ideia que seja, na sua cabeça, a positiva, mas agredindo, ofendendo, destruindo a vida das pessoas, então não pode ser. E por último, peraí que são 3 frases, a última é melhor. Sim, sim. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. 2, jamais estimularam a violência ou o assassínio. 3, jamais estimularam o ódio entre os partidos. Se alguém odeia... Está lá no Livro dos Espíritos. Não estou criando. Se alguém odeia alguém por conta de visão política, abra seu olho, porque corre o risco de reencarnar na casa do seu desafeto. Preste bem atenção, porque os símbolos da lei de causa e efeito nos atrai para os nossos desafetos também. Vamos então, nos policiar, então, né? Não vamos odiar. Não vamos odiar. Veja só. Rosinha Bezerra, ela faz uma pergunta aqui lá da Seridó, do canal Seridó Espírita, e ela diz o seguinte: boa noite, Elahá. Antes disso, eu vou... Cátia Regina, ela diz: boa noite, Jorge, que prazer achar esse programa, boa noite, paz a todos. Alô do Canadá. Então, um alô também daqui do Brasil, da Bahia, viu? Eu estou na Bahia, nós estamos na Bahia, e Elahá está em Curitiba, se não me engano aí, né? Então, um abraço, Cátia Regina também. Mr. Jaime Costa, de Lisboa, está dando boa noite aqui. Então, todas essas pessoas, a gente sente assim um coração palpitando mesmo em receber essas pessoas, porque a gente retorna com a Web TV Espiritismo com muita... Agora, para ficar de verdade, já que nós estamos organizando, como o Oswaldo falou, nós ainda estamos evoluindo, progredindo nesse ambiente aqui que a gente tenta e vai tentar deixar o melhor possível para atender a todos. Que ambiente é esse? Hein? Que ambiente é esse que você está? É esse aqui, que ainda está em processo de evolução. Então, você lembra que antes nós tínhamos só aquela salinha, e a gente está modernizando o nosso estúdio para entregar aí um conteúdo. A gente já entregava um conteúdo muito bom da doutrina espírita, mas agora a gente precisa apresentar um cenário melhor da doutrina espírita, né? Acho que a doutrina espírita merece, né, Oswaldo? E lembrando que também faz parte da equipe, porque antes éramos só nós dois. Era só uma dupla. A equipe era uma dupla. E agora já temos um trio, né? Tem Danilo, que ela já chegou a ver, estava no início, nós ele teve que ficar na outra sala porque estava dando microfonia. A gente veio de manhã para cá, testou tudo, alguém entrando como visitante no seu lugar para fazer testes, estava perfeito, mas na hora de conversar, começou a dar problema, coisa da tecnologia. Então, Danilo está ali na sala, e no próximo programa vai estar muito mais que testado, né? Vai estar testado e aprovado, então não vai ter esse problema, e Danilo estará aqui na mesa também. Então, somos 3 agora. Então, a proposta é essa, é dinamizar ao máximo, né, para entregar um bom conteúdo da doutrina espírita, né? Aí a Cátia diz: beijos, Brasil, saudades, o Jorge me ajudou muito quando perdi meu filho, respondeu muitas perguntas. Boa noite. Então, Elahá, tá aí a sua contribuição, viu? Às vezes a gente não tem dimensão de o quanto as pessoas nos ajudam, né?
Então vamos lá, pergunta, ó. Ela diz: as pessoas que, apesar de não serem assassinos, mesmo assim praticam más ações e nunca se arrependem, quando desencarnarem, haverá possibilidade de se arrependerem ou prosseguirão orgulhosas? Bom, o que vai acontecer? Vai depender desse indivíduo. Por quê? O espírito, quando ele tem uma determinada postura, quando o espírito tem uma determinada ideia, nada indica que quando vê a morte, ele vai mudar de pensamento. Porque se todo mundo mudasse de ideia com a desencarnação, então não haveria obsessão, né? Porque o cara desencarna, a chave vira na cabeça dele, ele já fica bonzinho. E não é verdade. Os espíritos passam ainda por um longo período até ajustarem a sua cabeça com aquilo que seja a lei de Deus. Então, evidentemente, nós não podemos nos abraçar com a ideia de que fulano é mau, desencarnou, vai virar bom. Não vai ficar ainda por um tempo. E quanto tempo? Vai depender do pensamento dele. Ele pode ficar séculos, até milênios, insistindo naquele propósito de ódio, naquele propósito de desamor. E aí, eu quero aproveitar para fazer um comentário, Ayrton, dentro disso, que é o seguinte. Às vezes a gente diz assim, fulano foi o assassino do meu filho e agora ele está reencarnado junto de mim na minha casa. Por quê? Porque eu preciso perdoar. É muito complicado isso. Como é que eu vou perdoar uma pessoa que foi meu inimigo? Eu tenho inimigozinho, né? O cara via funk alto, tinha raiva dele, reencarnou, tudo bem, isso é uma coisa. Mas existem situações muito gravosas de ódio, muito profundo, a pessoa destruiu a outra. Então, quando existe esse processo de destruição, os espíritos até se reencontram, de repente, na mesma família, com que objetivo? Realmente é se perdoar, mas tem uma coisa por trás disso, é criar novas histórias. Porque enquanto eu olho para ele e digo, quem é ele? Ele é o assassino do meu filho. Eu só tenho uma dimensão dele. Ele é quem? O assassino do meu filho. Então reencarna. Aí agora ele é quem? Ele é o assassino do meu filho, mas também é meu filho. Aí ele vai ser meu filho, meu pai, meu avô, meu irmão, meu tio, meu filho de novo. Aí eu vou ter tantas histórias com ele que aquele mal que ele fez se dilui nas múltiplas existências. E aí se torna mais fácil perdoar. Porque é muito difícil você querer perdoar uma pessoa sem que você consiga ter outras histórias com esse alguém. Por isso que a lei de causa e efeito nos faz encontrar com os nossos inimigos para ir desfazendo a única história amarga que a gente tem com essa pessoa. Sem som. Eu costumo falar o nome das pessoas que nos assistem e participam conosco, mas é impossível falar aqui o nome de todas as pessoas, porque a TV Secal, por exemplo, tem mais de 100 e tantas pessoas nos assistindo. Então, eu só vou mandar um abraço. Boa noite para quem nos ouve pela TV Secal. Boa noite para o povo de Florianópolis. Sejamos todos muito bem-vindos. Exato. E aqui o pessoal é quase em um coro, né, mandando um abraço para Elahá. E isso acho que reflete muito essa pessoa maravilhosa que é Elahá. Mas nós aqui gostaríamos também de desejar um boa noite com muita alegria, muita satisfação, né, que os bons espíritos possam, né, ajudar a todos nós nesse processo de evolução. Então, boa noite aí ao pessoal de Florianópolis, da TV Secal. Então, sintam-se abraçados todos. Eu sei que quando as pessoas participam, elas querem ouvir também a voz da gente, falando o nome delas, isso é muito importante. Mas sintam-se abraçados mesmo. Luiz Henrique, eu acho que é Luiz Henrique, L. Henrique, diz assim, boa noite. Ailton. Oi. Eu queria responder a pergunta do Orlando Costa, que ele fez às 20h21. Sim. Fica à vontade. Falar na Espiritismo. É do Espiritismo? É, da Espiritismo. Nossa. Então ele está sentado na cadeira cativa, poxa vida. Ele diz assim, ela já falou da proposta dos que explicitamente negam a Cristo com ideias puramente materialistas. Falei.
Gostaria que comentasse um pouco dos que, em nome de Cristo, pregam exatamente o contrário. Não só em nome do Cristo, mas em nome de Deus. Quantos existem hoje que, em nome de Deus, matam pessoas? Não é só Jesus. Independente de crença, independente de religião, todos aqueles que, em nome de Deus, promovem algo que seja contrário à essência da religião, por exemplo, o cristianismo propõe o quê? Amor ao próximo, amor a Deus, amor a si mesmo. Se eu proponho algo diferente, eu estou em colisão com essa informação. Aí você gostaria que eu comentasse sobre isso. É que eu comentei ainda há pouco sobre aqueles que ainda têm o psiquismo da Idade Média. Então, nós temos ainda pessoas que têm o psiquismo da Idade Média. Independente da religião que tenham, cristã ou não, eles ainda enxergam que aqueles que pensam diferente de mim precisam ser combatidos. É uma visão ainda medieval daquilo que a religião seja. É um processo que faz parte da cristalização das ideias. Evidentemente que, em nome de Deus, bem entendido, não se pode pregar o ódio. Então, a gente precisa ressignificar isso. E essas entidades, elas já encarnam também para serem educadas. Aí eu só terminar aqui, Ailton, que eu estava falando, a razão pela qual essas entidades vêm, para ver se elas mudam. E para nós também, para saber se a gente se abraça com as ideias deles, que é um problema, saber se a gente os odeia, porque também mostra que a gente é perturbado. Se eu tenho uma doutrina ou tenho outra, eu quero matar a pessoa ou perseguir a pessoa porque ela pensa em frente a mim, é porque eu sou imaturo espiritualmente. Se eu desisto, não, isso tem que ir lá, também está imaturo. Quem desiste pelo meio do caminho porque não consegue, também está no meio. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, fala disso. E por ser grande a perversidade do homem, o amor de muitos se esfriará. E a terceira via é, a quarta via, né? A primeira é se ligar com eles e gostar do mal que eles propõem. 2, odiá-los pelo que eles propõem. Terceiro, desistir no meio do caminho, porque não tem jeito. A quarta é conviver com eles, sublimando as nossas emoções e sabendo que somos seres imortais. Por mais que eles nos matem para fazer com que as suas ideias prosperem, nós somos seres indestrutíveis. Eles matam apenas o corpo. Não temais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma, já dizia Jesus. Perfeito. Luiz Henrique, boa noite. É possível que haja ciclos onde há mais ou menos espíritos do que encarnações na Terra? A crescente queda da taxa de fecundação poderia... Não, peraí. Eu não... Bota esse negócio escrito que eu não estou nem entendendo direito a pergunta. Eu também... Lê de novo. Danilo, tente colocar essa pergunta aí, lá da TV Secal. Deixa eu ver se... Que horário? Vê o horário. Pronto, ele achou. Pronto, aí. É possível que haja ciclos onde há mais ou menos espíritos do que encarnações na Terra. A crescente queda de fecundação poderia ter influência disso? Luiz Henrique, eu não entendi sua pergunta, mas eu vou dar um tiro no rumo. No livro Entender Conversando, nós temos uma pergunta desse livro, aonde, se não me engano, é a pergunta número 5, mas não tenho certeza, que diz que na Terra existem 20 bilhões de espíritos. Se tiver 20, tiver 30, 40, pouco importa. Vamos dizer que tenha 20. Se quiser dizer que tenha 30, 30. Se quiser dizer que tenha 40, 40. Mas tudo bem, vamos falar de 20, que é o que está lá escrito. 20 bilhões de espíritos. Não tem tudo isso de encarnado na Terra. Então, tem uma boa parte de espíritos desencarnados e uma parte menor encarnada. Então, há sempre uma disputa maior das entidades para reencarnarem no planeta. E na medida em que vai caindo a taxa de fertilidade, nós temos um menor universo aqui para reencarnar, né? Porque tem menos útero disponível para a reencarnação. Porém, os úteros crescem também.
Outro dia, Ailton, eu me dei o trabalho de fazer uma análise estatística disso, sabe? Considerando que a gente reencarna e vai para o mundo espiritual, passa um tempo, volta, e que as famílias estão diminuindo. E aí o tempo entre encarnações deveria aumentar, né? Que não tem mais útero. Só que a população também aumenta, então eu tenho mais úteros para renascer. Estive fazendo uma análise disso, então a ideia de que esteja, por conta da redução da fecundação, diminuindo ou aumentando o tempo das encarnações, não bate com a estatística. Acredito que daqui para frente pode ser que comece a acontecer. Por quê? Porque está havendo uma estagnação na população mundial. Os demógrafos dizem que a gente vai chegar a 11 bi e vai estagnar. A humanidade não vai ter mais. A gente está em 8 ainda vai crescer. Alguns países ainda têm taxas de natalidade bastante altas. A Europa já está num processo descendente desde o início do século XX, razão pela qual ela abriu para o processo migratório no início dos anos 80, para recompor a pirâmide etária que era necessária para o modelo econômico e para garantir força de trabalho dentro das estruturas, mas não imaginavam que os migrantes iriam destruir a cultura europeia como está acontecendo. Mas o que a gente tem de informação sobre tudo isso é que nós não temos, na verdade, um número de espíritos menor do que o de encarnados. E digo mais, Luiz Henrique, se por algum motivo a população da Terra chegar a 20 bilhões, 30 bilhões, meu Deus, como é que vai ser? Porque agora tem mais gente encarnada que espírito. Quem disse que nós somos espíritos que pertencemos à Terra? Está na questão 7,6 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos são os seres inteligentes que habitam o universo. Nós não somos propriedade da Terra, nós não somos. Então, se por algum motivo eu quiser mais de 20 bilhões de espíritos, é só trazer. O que mais tem no universo é espírito. É o que mais tem. Não precisa dizer, meu Deus, e agora? Gente, o universo é infinito e tem um catupilhão de espírito por aí. Se for preciso que a humanidade traga mais espíritos, assim será. O livro No Rumo do Mundo de Regeneração, o último que Manuel Filomeno produziu, fala de uma chegada bastante expressiva de entidades nesse período de transição planetária que não são da Terra. Vieram para cá para dar suporte na transição. Beleza. Mas isso aí é tudo bem. A Terra, ninguém tem tombamento na Terra. Ninguém está tombado na Terra. Não tem tombamento, não. Está aqui, amanhã está lá. Então, se precisar de gente, vem. Se não precisar de gente, também não tem. Vai para lá. Se acontecer alguma coisa na Terra e ficar pouquinha gente, migra os espíritos. Nós somos seres imortais, transcendentes, habitantes do universo infinito, indestrutíveis. Essa é a verdade. E disso ninguém pode nos tirar. Isso nos anima, viu? E nos consola. Porque às vezes a gente fica com aquela ideia de que nós somos espíritos não imortais, tá? Talvez seja essa a concepção. Mas é isso que ela já falou, nós somos imortais e habitamos o universo. Vez outra, nós estamos aqui na Terra encarnados como uma experiência. Né? Existem duas razões que prendem os espíritos aos planetas. Existem duas razões, duas. Uma forte e uma fraca. Qual é a forte? O grau de evolução é compatível com a maioria do planeta. Por que eu estou na Terra? Porque o meu grau de evolução é compatível com a maioria da Terra. Eu estou nesse padrão evolutivo, então eu encarno aqui. Segundo fator, que é o fator fraco, é onde estão os meus amores. Então eu poderia encarnar em qualquer mundo de provas e expiações do universo. Por que eu estou aqui? Porque os meus amores estão aqui, então eu fico perto dos meus amores. Se algum dia a Terra evoluir e eu não tiver mais condição de permanecer aqui, eu não posso dizer assim, não, mas aqui tem meus amores. Não dá para ficar, porque é esse fator fraco. O fator forte é o padrão. Se o padrão não dá, lamento, papai. Você vai para outro lugar, mesmo que os seus
que os seus amores estejam do lado de cá. Salete Oliveira está falando em nome de um centro espírita aqui, de Carpina, Pernambuco. Meu Deus, Salete Oliveira, rapaz! Meu Deus, o braço direito de Mercês. Que ótimo, o braço direito de Mercês. Do Cuiabá também está falando aqui, Belém do Pará, olha, meu Deus, Goiânia, Rio de Janeiro, Estados Unidos, Palmeiras, né? Então, muita gente mesmo aqui. Palmeiras, Paraná. E nós estamos aumentando cada vez mais, parece que vai chegando para o final, o pessoal vai chegando em peso aí, viu, assistindo. Cristiane Menezes, ela, acho que foi em algum momento da fala dela, né, que ela fez essa colocação. Esses são os péssimos que você falou por último, os que fazem o mal aos pais, os que fazem os maus aos pais, né, o mal aos pais. Os péssimos não são só os que fazem mal aos pais, também, mas os cruéis, os que exercem o mal sem sentir remorso. Pode ser os pais, mas pode ser os filhos, pode ser um político numa posição que explore a sua população, pode ser um médico que se ri da condição dos seus assistidos, seus pacientes. Pode ser um engenheiro que trapaceia para construir um prédio e enganar as pessoas. Pode ser o advogado que torce a lei em seu próprio benefício. Pode ser qualquer um daqueles que vive na Terra que não sente o menor remorso naquilo que faz. Gargalha do mal que produz e não sente nenhum tipo de arrependimento pelo mal que faz. Elahá, eu estou notando aqui, Kátia Catalani. Professor Jorge Elahá, pode falar o link em que o senhor comentou que estudava e ajudou muito? Eu acho que foi alguma live que você participou, que você falou isso, porque às vezes pode não ser importante para outras pessoas, mas para ela seja importante, né? Que eu acho que ela quer revisitar. Eu não sei que link é esse. Eu não sei. Jorge, não lembra. Kátia, esclarece melhor a sua pergunta e, se eu souber, eu respondo para você, mas eu não estou lembrado assim, nenhum link específico que ajudou. Tem muitos links, né? É difícil lembrar mesmo, mas muita gente aqui... Link, olha, eu aprendi muito lendo diretamente nas obras. Eu tive a sorte, durante o meu período de juventude, ter uma juventude muito robusta em termos de estudo. Então, a gente estudava mesmo, a gente aprofundava mesmo, a discussão ia lá no osso. Era muito forte o ritmo do nosso estudo na juventude. E depois, por conta e risco, né, eu fui embora para Rondônia, lá não tinha com quem trocar ideias. Aí eu passei a ler sozinho, tirar minhas conclusões sozinho. Eu tinha dúvidas de medicina, aí eu comprava livro de medicina e lia. Eu tinha dúvida de livro de psicologia, eu comprava livro de psicologia e lia. Era o único jeito que eu tinha. Aí depois que veio a internet, aí vocês são mais jovens, né? Aí ficou mais fácil. Mas eu li muita coisa assim. Agora, um site, eu não sei. Teria que ver o que ela quer. Tá sem som. Eu estou dizendo, eu estava vendo aqui, tem uma pessoa chamada Doroteia, boa noite a todos, Parnaíba, Piauí. E aí eu me recordei que eu estive em Parnaíba, no Piauí, o ano passado. E tá aqui, que é lá no finalzinho já, né? Eu já fui lá. Já foi lá? Que maravilha. Você foi lá com o Samuel? Hein? Samuel levou você? Foi Samuel? Não, eu fui de carro. Ah, não, eu fui pelo movimento espírita. Aí no meio do caminho tem o momento da chamada Batalha do Genipapo, que é da época da Sim. da proclamação da independência,
Ali o povo se encontrou vindo de Oeiras, e ali houve uma batalha e as pessoas se mataram ali. Eu digo, para o carro que eu vou fazer uma prece aqui nesse local. Aí ali, muitas pessoas perderam a vida para a libertação do Brasil. Sim. Batalha do Genipapo. Maria Conceição Rocha está dizendo aqui, boa noite, não sabia que ia ter pinga-fogo hoje. No finalzinho, acho que a gente vai até 9h30, né, Elahá? 9 horas, né? 9 horas. 9 horas, a gente vai até 9 horas. No finalzinho, a gente coloca já a data que nós estaremos novamente, porque todo mês nós teremos aqui um pinga-fogo com Elahá, viu, pessoal? Então, no finalzinho... Se Deus permitir. Se Deus permitir, com fé nele mesmo, ele permitirá. Né? Então, viu, minha amiga, nós colocamos aí, Maria Conceição, nós colocaremos aí, diremos a data próxima que estaremos aqui com ela. Aqui está dizendo aqui, eu também, Jorge, li 29 livros em um ano, quando fui começar a estudar, participar dos trabalhos mediúnicos. Todos os autores e livros que falavam sobre o tema. Ela está dando obrigado aqui. Eu nunca li 29. Nunca li 29. Acho que se eu li 12 num ano, 12, 15, é muito. Nunca li assim, muito. Não. E é? Não. 29 num ano, nunca consegui ler, não. Tem gente que é um leitor... voraz, né? Você, no início, falou sobre as questões que mais tocam a gente, né? As pessoas, de uma forma geral. E as pessoas, normalmente, elas têm muita dificuldade de lidar com essas questões, que são as questões emocionais, que muitas das vezes estão ligadas à nossa própria existência atual, mas, em outras vezes, estão ligadas a existências anteriores, pretéritas. E muitas pessoas não conseguem identificar por que isso acontece comigo. Eu não fiz nada para que isso acontecesse. Qual seria a informação, né? E o que você poderia acrescentar, né, para essas pessoas que veem e enxergam dessa forma? Ou seja, por que eu estou sofrendo? Porque são muitas dores emocionais que, depois da pandemia... Já tem estudos que já mostram isso. Pessoas, jovens estudantes, ficaram com muitas, né, herdadas da pandemia, muitas patologias, como ansiedade, transtornos, né, a própria depressão. Isso se deve ao próprio acontecimento da pandemia ou houve aí uma certa abertura para que isso acontecesse? Né? Agravou-se. Olha... nós já estávamos vivendo um período anterior a esse em que se percebia uma degradação da capacidade da criatura humana de lidar com os processos de frustração. Isso é um problema complexo que não tem só um fator, mas eu vou colocar um fator. Esse cara aqui, celular. Você manda uma mensagem para alguém e instantaneamente você recebe a resposta, você clica, você tem um vídeo, Então, existe muita prontidão na resposta. Existe muita prontidão em tudo aquilo que a gente procura na sociedade atual. Resultado, a gente não consegue lidar com esperar. Nós temos uma dificuldade de lidar com a frustração. Apertou, não veio, apertou, não veio. Experimente ficar sem internet, você não é possível. Preciso. A gente fica muito ansioso. Então, nós criamos uma sociedade de muita entrega rápida. E isso acabou provocando um adoecimento em nós. A gente não sabe lidar com a frustração. Eu sou do tempo que a gente mandava carta. Escreve carta, põe no correio, a carta vai, a carta chega. Carteira entrega, a pessoa lê, depois a pessoa escreve, depois faz o sentido inverso. Demorava pra caramba. Hoje não é pá. Você imediatamente tem a resposta das coisas. Então, esse fator foi um fator predisponente para essa ansiedade que a gente tem. E um segundo fator, também predisponente à ansiedade, é o avanço da descrença. É muito interessante para a sociedade que a gente viva que Deus não exista. Se não tem Deus, não tem regra. Se não tem regra, eu posso fazer o que eu quiser.
Posso me prostituir, posso me drogar, eu posso ofender meus pais, eu posso bater nas pessoas, eu posso ofender, matar. Não tem limite nas minhas ações, porque não tem Deus. Ó, uma sociedade linda, né? Essa, onde não existe regra para a conduta dos homens. Então, por isso que é tão sinalizado, tão interessante a inexistência de Deus. E essa inexistência de Deus jogou o homem nesse abismo de loucura e, ao mesmo tempo, sequestrou de nós a esperança. Qual é o amanhã da humanidade? Para onde nós vamos? Reúna um grupo de pessoas materialistas e pergunta: o mundo vai melhorar ou vai piorar? E ouça o que eles vão dizer. Não vou dizer que é a totalidade, mas a quase totalidade vai dizer: nós vamos para o caos, o homem vai se destruir. Eles não conseguem fazer um desenho de uma sociedade melhor. Então, esse desenho, ele já existia. Nós já tínhamos essa história acontecendo. Vazio existencial, aumento da depressão, aumento da ideação suicida, aumento das automutilações, adoecimento mental de toda a ordem acontecendo na sociedade. Quando a pandemia veio, ela agravou isso mais, por dois graves momentos. O segundo é o medo da morte. Nossa, a incerteza do amanhã. Meu Deus do céu, vou viver ou vou morrer? Se eu pegar, eu morro. Então, isso levou as pessoas a um estado de tensão muito grande. Esse é um. E o segundo, a dor do luto. As pessoas que eu quero podem morrer. Meu filho pode morrer, meu pai pode morrer. Como é que vai ficar? Porque eu vivo na casa do meu pai que me mantém. Se meu pai morrer, como é que eu vou ficar? Eu não trabalho. Meu pai morrendo, eu estou morto junto com ele, porque eu não sei trabalhar, não sei me manter. Então, gerou também muita ansiedade. Eu vivo, sou casada, não trabalho, só meu marido trabalha. O que vai acontecer se ele morrer? Como é que fica a minha vida? Então, houve muita ansiedade. E, paralelo a esses dois fatores, nós ainda tivemos o grave problema da hiperconvivência familiar. A hiperconvivência, do tempo que a gente ficou dentro de casa por conta da pandemia, houve muita agressão familiar, muita violência sexual, muita violência verbal aconteceu no período em que a gente esteve enclausurado em casa. Então, isso também deixou sequelas nas pessoas. Então, foi um mar de fenômenos conjuntos, e os estudiosos falam que depois da pandemia, o adoecimento mental do planeta aumentou 25%. As pessoas estão muito mais doentes do que você imagina, Ailton. Nós estamos profundamente ansiosos, angustiados, depressivos, exatamente porque a descrença alcançou o cerne da sociedade. E as pessoas não sabem para onde se virar com essa onda de materialismo que a gente vive. Até criamos a autoajuda como uma forma de compensar essas angústias que a gente tem. Então, quando a gente observa o drama da vida da gente e percebe o quanto que a fé é importante, a gente vai entender o quanto foi nocivo o movimento que nós fizemos de querer arrancar Deus de dentro do peito. E está aí a sociedade que a gente criou. Essa sociedade que a gente está vivendo é o resultado da aposta de que a sociedade sem Deus seria uma sociedade mais feliz. Está aí o resultado. Inclusive, você falando isso, eu lembro aqui de uma colocação de Dostoiévski, quando ele diz que se Deus não existe, tudo é permitido. Claro. Né? Ou seja, parece que as pessoas estão vivendo esse momento, né? Parece que é mais cômodo, né? Matar Deus. Por isso que é interessante negar. Negar Deus, exatamente. Para não ter crise de consciência do mal que faz. Mais cômodo, né? Mais cômodo. Lahá, eu acho que a gente caminha para a nossa última pergunta, né? Porque já são 8:55. Não é Maria possível. Socorro, ela pede para você comentar. Boa noite. Por gentileza, Lahá, poderia falar para nós sobre as perguntas do Livro dos Espíritos, as questões de número 47, 48 e 49? Muito obrigado e excelente semana para todos. Eu não sei o que tem nelas. E
E ele diz o seguinte, Irani Ferreira diz o seguinte, estamos caminhando para o caos? Olha, eu teria que ver aí essa pergunta 47, 48, 49, eu não sei nem o que tem nela. Vá respondendo esta, então. Vou respondendo aí, eu vou caçar aqui. Eu vou procurando a pergunta. Pronto, aí você procura a pergunta e me fala. Pronto. Enquanto eu respondo essa. Não, nós não caminhamos para o caos. Inclusive, nesse mesmo livro, Entender Conversando, também tem uma pergunta lá, onde Emmanuel responde essa indagação. Perguntam para ele se ele acha que a gente vai para o caos. E Emmanuel diz que ele não acredita que nós estejamos indo para o caos. Por quê? Porque quem toma conta da torneira é Jesus. Se em algum momento ele entender que a gente precisa de uma mudança na estrutura do planeta, ele faz. Ele já fez tantas vezes. Nós temos um período da história, que é o século XV, chamado A Ponte. Por quê? Porque ele é uma ponte entre a Idade Média e a Idade Moderna. Quem visse o século XIV e visse o século XVI não reconheceria a humanidade. Essa mudança de 200 anos que teve é porque nessa janela do século XIV para o século XVI, houve o século XV, que é o século onde eclode uma série de coisas. Nós vamos ter ali na virada do século XIV para o século XV, a chegada da imprensa, que é uma mudança impressionante dentro da nossa sociedade. Então, na hora que a imprensa chega, a imprensa altera tudo de maneira muito impressionante. E a gente acaba descobrindo, por conta dessa leitura, que nesse século XV veio o Renascimento, veio grandes descobertas, alterou-se o cenário do planeta de maneira muito significativa, e a gente ingressa na nova etapa do planeta de uma maneira totalmente diferente, sabe? Então, não podemos acreditar que a gente vai para o caos, por quê? Porque o mundo não está à deriva, nós temos um governador planetário nesse sentido. Acho que a pergunta do livro Entender Conversando deve ser, acho que é a 116. Pergunta 116. É onde Emmanuel diz, não acreditamos que a humanidade vai para o caos. Isso aí você pode pegar lá no livro Entender Conversando, acho que é a pergunta 116, não tenho certeza. Mas é isso aí. Então, não iremos para o caos. O que iremos para mudanças profundas. Se for preciso que retire um pessoal do planeta, vai ser retirado. Se for preciso que se faça algumas alterações fortes, vão ser feitas. Só que as alterações, as intervenções de Jesus, são sempre observando a perspectiva de nós aproveitarmos o livre-arbítrio dos homens. Ele joga as movimentações e as coisas acabam acontecendo. Vamos lá para aquela pergunta? Quais são as perguntas? As perguntas dizem o seguinte, ó. Eu acho que eu vou fazer todas, e aí... Faz de uma vez, todas de uma vez. Só, ó. A 47 diz o seguinte, a espécie humana se achava entre os elementos orgânicos do globo terrestre? A 48, que é uma sequência. Podemos conhecer a época da aparição do homem e de outros seres vivos na Terra? E a 49, se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não foram espontaneamente homens, não formam espontaneamente homens como na origem dos tempos? Ok. Muito bem. Nós temos uma teoria que foi emitida por um russo materialista chamado Alexander Ivanovich Oparin. 1935 é a teoria dele. A teoria de Oparin fala de como foi que surgiu a vida orgânica no planeta se não tinha. Essa é uma grande pergunta, né? Quando foi que a vida orgânica surgiu? Como é que as coisas se tornaram do jeito que são se não tinha vida orgânica aqui? Oparin, então, oferece para nós uma análise sobre essa questão, dizendo que sim,
houve um período inorgânico e depois um período orgânico. E nessa teoria heterotrófica da origem da vida, que é a teoria dele, ele vai mostrar como é que tudo aconteceu. Então, ele diz que é o seguinte: havia na Terra uma série de básicos. O ar do nosso planeta tinha gás carbônico, vapor de água, amônia e um quarto elemento que eu não vou lembrar agora. CO2, NH3, bom, não importa. Era amônia, gás carbônico, vapor de água, que existiam mais um quarto que eu não estou lembrando, mas é tudo elemento muito simples. Só que a Terra não tinha, nesse período, a chamada camada de ozônio. E aí, o que diz Oparin? Os raios do Sol vinham e batiam diretamente sobre essas moléculas. E foi a presença dessa descarga do Sol, sem a camada de ozônio, que fez com que essas moléculas simples se reagrupassem na forma de aminoácidos. Esses aminoácidos, que é a fusão dessas moléculas básicas em algo mais pesado, ficou pesado e aí, elas caíam do ar, que era pesado, em cima das pedras que eram muito quentes à época. Fritava, perdia uma molécula de hidroxila e caía com a chuva dentro da água. E aí, quando ela ficava sem essa molécula, se juntava com outras. Os aminoácidos se juntaram e fizeram as proteínas. Ao longo dos milênios, as proteínas se juntaram e montaram os colóides. Os colóides é uma substância gelatinosa. Os colóides se juntaram e formaram os coacervados, que eram um aglomerado todo viscoso de matéria, e aí depois esses coacervados fizeram uma cinturão em torno dele e formou a célula. Então, Oparin conta como é que surgiu a vida inorgânica para a vida orgânica. Demorou milhões e milhões de anos, muitos bilhões de anos para que isso aconteça. Não foi assim da noite para o dia. É um processo muito lento para a formação da vida inorgânica. Isso foi em 1935. Em 1954, dois estudiosos americanos, um chamava-se Stanley Miller e o outro era Sidney Fox. Eles resolveram repetir o experimento de Oparin nos Estados Unidos, que Oparin só falou a teoria, mas não falou do experimento. Eles fizeram um experimento, botaram o gás, esses gases que eu falei, com mais esse outro que eu não estou lembrando agora o nome, depois eu vou tentar lembrar, gás carbônico, amônia, vapor de água e botou dentro de um balão descargas elétricas e ficaram observando. E não é que formou realmente aminoácido? Uma substância pardacenta criou por dentro do balão assim, e ele ficou completamente escuro. Ele era um balão transparente, depois de 12 horas de emissão de raios, ficou escuro. Aí os repórteres vieram conversar com os cientistas e dizer o que eles concluíam de tudo isso. Aí os cientistas disseram o seguinte: é uma pena que nós não tenhamos paciência para esperar por 1 bilhão de anos, senão um homem quebraria o balão e sairia de dentro dele. É uma figura poética, né, de que o homem quebraria o balão, ou seja, aquilo um dia geraria um homem. Né? Claro que não é um homem, vai fazer evolução e tal. Mas o que é interessante é mostrar que os germes para o surgimento da espécie humana estavam no planeta. Hoje não estão mais. Por que não estão mais? Por causa da camada de ozônio. Hoje não temos mais a emissão. Hoje, por que a gente não gera vida inorgânica vida orgânica da vida inorgânica? Porque a camada de ozônio impede a formação dos aminoácidos. Porque os raios ultravioleta que batiam nas moléculas simples e formavam as moléculas complexas não chegam mais. A camada de ozônio nos protege e protege também essa incidência. Então, o germe do ser humano existia na Terra, num período lá atrás. Hoje não tem mais. Hoje a gente só tem vida através da chamada biogênese, vida orgânica que gera vida orgânica. A chamada teoria heterotrófica da origem da vida, que é até meio parecida com a abiogênese, e por isso que ela leva esse nome, para não voltar para a biogênese, que existia até 1860,
Então, esse pensamento vem, na verdade, derrogar a ideia de que não era possível surgir vida orgânica da vida orgânica. E foi assim que tudo aconteceu, segundo o que a ciência crê. É interessante a pergunta do próprio Livro dos Espíritos, né? E a resposta de Elahá, ela é muito bem cirúrgica aí com relação a algo semelhante assim. O nosso tempo já acabou, mas algo interessante também é que algumas pessoas falam, já que a reencarnação ela existe e a gente evoluiu do macaco, porque o macaco hoje não se transforma em gente. Mas não é tão simples assim. Vou responder. Vai? Vou. Nós não viemos do macaco. Aí, Do primata, né? Não, nós viemos do ancestral comum dele e nós. Então, Perfeito. nós viemos de uma espécie que derivou essas duas outras espécies. De um lado, deu esse elenco de primatas, que são os macacos, e do outro lado, deu a gente. Aí você vai me perguntar, tá, e por que deu nós e deu eles? Por causa do Espírito, meu filho! Por causa do Espírito que promove os processos de mutação do material genético, edificando um corpo cada vez mais adequado às manifestações do Espírito. Do lado de lá, esses princípios espirituais não encarnaram promovendo a mutação, então eles seguiram num modelo mais tranquilo. E nós, nessa condição. Aí, só para terminar, para não deixar ninguém dormir hoje à noite, porque se eu não falar isso, vocês vão até dormir, mas eu não quero que vocês durmam. Eu vou dizer uma coisa que o Herculano Pires fala numa obra dele. Ele diz o seguinte, olha só aí, isso é para você não dormir. Nós somos a primeira espécie consciente do planeta, mas não seremos a única. Porque em breve tempo, outros animais também, no natural processo evolutivo, daqui a milhões e milhões de anos, também alcançarão consciência. E serão também. O que impede de outros animais também chegarem à nossa condição? Você já assistiu Avatar, meu filho? Já. Você viu que lá em Pandora eles evoluíram dos felinos? Com certeza. Por que daqui a milhões e milhões e milhões de anos, no natural processo de evolução, outros animais não podem assumir também a condição de serem conscientes? Porque só nós que temos essa primazia. Então, Herculano Pires diz que a evolução vai se dar, não vai ser para agora, daqui a milhões, mas é muitos milhões de anos, poderemos ter outros seres conscientes no nosso planeta. Talvez a maior revelação deste tempo seja esta. O mundo não precisa acabar para que algo novo comece. O que precisa acabar é o orgulho, o egoísmo, a ilusão de que podemos viver sem Deus, sem espiritualidade e sem responsabilidade moral. A transição planetária não acontece por decreto. Ela acontece consciência por consciência, coração por coração. Alguns avançam, outros resistem. E há aqueles que não se adaptam. Não como castigo, mas como consequência natural da evolução. A espiritualidade não governa pelo medo. Governa pelo amor e pela lei. E a pergunta que fica não é quando o mundo vai acabar, mas sim, quem eu estou me tornando em meio a tudo isso? Compartilhe essa mensagem com alguém que está vivendo medo e confusão espiritual. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração. E se inscreva no canal para seguir com a gente nessa jornada de esclarecimento e consciência. O mundo muda quando o ser humano decide mudar.